Oi família, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estou muito feliz de estar aqui gravando mais um vídeo para vocês. Queria pedir para já no começo do vídeo você já deixar o seu like, ativar o sininho aí para receber as notificações dos nossos vídeos aqui do canal. E para você se inscrever quem for novo por aqui e desejar muito boas-vindas a todos os que estão chegando, tá bom? Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem do nosso canal, do nosso conteúdo e fica com a gente para vocês acompanharem um pouquinho da nossa rotina aqui no Japão. E deixa eu me apresentar, né, para quem tá chegando novo por aqui. Eu me chamo Camila, moro aqui no Japão, sou mamãe de 6 crianças lindas que eu amo muito, muito, muito. E é isso, gente. Para vocês acompanharem a nossa vida, continua com a gente aí, tá bom? Bom, família, talvez quem não me acompanha lá no Instagram não vai entender muito o intuito desse vídeo, porque eu tô gravando esse vídeo aqui agora pra vocês. Mas é o seguinte... Ontem, o Pedrinho completou 1 aninho de idade, dia 15 de setembro, ele fez 1 aninho. E, gente, quando o nosso filho completa anos de vida, passa um filme na nossa cabeça, né? Acho que principalmente o primeiro aninho, que é um marco muito grande, muito importante na vida do bebê. Que é desde quando ele nasceu, a gente passa tantas coisas que quando completa 1 aninho, vem toda aquela memória assim na cabeça, né? São tantas fases que o bebê passa que a gente fala assim, meu Deus, já passou 1 ano, a gente passou por tanta coisa. E com o Pedrinho não foi diferente, gente. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre isso. Queria pedir já para quem não me acompanha lá no Instagram, me seguir. Mãe de 6 amores, eu vou deixar aqui embaixo direitinho. E na descrição do vídeo também sempre tem aí pra vocês o meu Instagram, minhas redes sociais, tudo, enfim. Dá pra vocês acompanhar a gente. E se você me acompanha lá no Instagram, eu faço stories todo dia praticamente. Então dá pra gente ficar um pouquinho mais perto e vocês acompanhar um pouco mais a nossa vida, como que é aqui no Japão. Mãe de 6 filhos, tá bom? E de dona de casa também, porque eu gosto de falar tanto de maternidade como de casa também, né? Eu moro no Japão, mas eu tento sempre fazer conteúdo pra quem mora no Brasil e pra quem mora no Japão também, tá bom? Bom, enfim, deixa eu começar a conversar com vocês. Eu tinha falado lá no meu Instagram ontem que eu ia conversar com vocês sobre uma coisa que aconteceu com o Pedrinho quando ele nasceu e que na época eu fiquei sumida do Instagram, eu não postava nada, não postava stories, não sentia vontade, sabe? Eu queria ficar um pouquinho quietinha, passar por tudo aquilo quietinha, assim, com a minha família. A nossa família toda sabe, né? Todo mundo acompanhou, mas as minhas amigas, amigos, enfim, lá do Instagram, ninguém ficou sabendo. Eu acho que ninguém. Acho que eu não falei pra ninguém. Mas enfim, como já passamos 1 aninho e isso tudo já acabou, graças a Deus, eu vim aqui conversar com vocês e explicar, contar tudo o que aconteceu, tá bom? Então senta que lá vem a história. Quem não gosta de vídeo falando um monte, não vai gostar. Mas quem se interessar por assuntos de bebê, assuntos de maternidade, o que pode acontecer na vida de uma criança, de um pequenininho, vai gostar de escutar, tá bom? E eu acho que é bom para as mamães aí ficarem sempre atentas ao filhinho de vocês, né? Bom, eu vou começar do começo. Pedrinho, logo que ele nasceu, ele não tinha nem 1 mês de vida, ele já começou a me mostrar que ele era muito guerreiro. Quando ele tinha, eu não lembro exatamente o tempo, mas se eu não me engano, era 25 dias de vida que ele tinha. Eu vou começar contando a história, tá? Tudo que aconteceu. Bom, com 25 dias de vida, ele, né, não tinha vacina ainda, nada. E teve um dia que eu fui aqui no mercado aqui perto de casa, fui lá com as crianças e a gente foi. E nisso o Pedrinho, ele tava dormindo assim, tranquilo, de boa no carrinho do mercado, né? Lembrando que não tinha aquele vírus ainda, eu não sei se eu posso falar o nome aqui no vídeo, mas esse vírus aí que tá acontecendo no mundo todo, não tinha ainda, então a gente ainda podia andar tranquilo por aí, sem máscara nem nada.
E aí a gente tava passeando no mercado e ele dormiu o tempo todo. Aí quando chegamos em casa, que eu fui sentar aqui no sofá pra dar mamar pra ele, trocar ele, eu vi que ele tava meio estranho, sabe? Ele tava molinho, tava assim muito estranho. Ele tava me mostrando muito bem que ele não tava bem, evidentemente. Então dava pra mim ver bastante, ele tava molinho e não tava querendo mamar muito. Aí eu fui trocar a fralda dele, gente. Quando eu abri a fralda dele, no xixi dele tinha sangue. Tinha um pouquinho de sangue, era bem pouquinho assim. Aí eu já fiquei meio assim, né? Aí liguei lá na maternidade e ele tava um pouquinho chatinho também, tava meio irritadinho. Aí, como ele ainda não tinha um mês, tinha completado um mês de vida, até um mês na maternidade onde eu tive meus filhos, a gente pode ligar pra conversar. Eles até atendem um bebê, mas a partir de um mês em diante, eles pedem pra ir no pediatra. Mas como ele ainda não tinha um mês, eu liguei lá. Aí a enfermeira falou assim, mas será que ele não tá com calor? E tanana, perguntou várias coisas assim. Eu falei assim, não, eu acho que não. Ela perguntava se o ambiente não tava quente e tal, enfim. Daí ela falou assim, ele tá com febre? Daí eu fui medir a febre dele. Tinha dado 38,2 ou 38,3, se eu não me engano. Aí eu falei pra ela, daí ela perguntou de novo se o ambiente não tava quente e tal, né? Que a gente ainda estava no verão. Aí não tava nada. E aí eu falando com ela, eu falei assim, olha, é melhor você procurar um pediatra, porque a gente não pode fazer nada, né? Eu falei assim, tá bom então, desliguei. Liguei no número de emergência aqui do Japão, que você liga lembrando, eu esqueci de falar pra vocês, que era umas 7 horas da noite, mais ou menos. E aí, o Thiago também já tava voltando do serviço, meu marido já tava voltando do serviço. E aí eu liguei no número, se eu não me engano, acho que é 8.000. Jogo da Velha é 8.000 aqui no Japão. Você liga num número que ela te informa os hospitais que estão abertos. Como aquele horário, 6, 7 horas da noite, acho que era mais de 7 horas, porque 7 horas da noite fecha geralmente todos os médicos daqui. Então, acho que era mais de 7 horas. Aí eu liguei lá pra descobrir, e aí ela me indicou um hospital, um lugar de emergência que fica num hospital numa cidade de Tsu, que é a cidade aqui do lado, né? Dá uns 15, 20 minutos mais ou menos de carro. E aí eu liguei lá, só que esse lugar era uma casinha de emergência que tem do lado desse hospital. Esse hospital é um hospital grande de criança aqui na cidade de Tsu. Que se chama Mie Kodomo Byoin, alguma coisa assim. Se eu tiver errado, vocês me perdoem. Eu liguei nesse lugar que era uma casinha de emergência, que aqui no Japão, nas cidades, tem uma casinha de emergência que eles fazem atendimento de pronto de socorro, assim, sabe? Mas é mais pra ver mais a criança, e geralmente eles não dão remédio. Se, por exemplo, a criança estiver com febre, eles passam só supositório pra aguentar até o outro dia, pra você ir no pediatra mesmo, né? No pediatra que você é acostumado a ir. Daí a gente foi lá, e aí... a Pevita aqui do lado. E aí a gente foi nesse lugar, e, gente, um pouquinho antes da gente sair de casa, ele começou a chorar muito. Chorar muito, 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 muito. Tava me dando desespero, sabe? Ele chorava demais, demais, demais. Nada tava aquietando ele, nada sossegava, nada. Eu tentava dar mamar, ele não mamava. Trocava fralda, não era fralda, né? E tinha um sangue na fralda também. E eu comecei a reparar que ele fazia um pouquinho de força pra fazer xixi. E quando ele fazia isso, ele chorava mais ainda. E quando eu vi o sangue no xixi, eu já logo fiquei atenta sobre o que poderia ser. Mas eu, fui levando e a gente foi pro hospital. Chegando lá na emergência, ele chorando muito, 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 muito. Nada, nossa, gente, foi um dia, sabe, que foi um dia terrível na nossa vida, foi um terror. Nosso filho chorando, 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 e eu pegava ele não parava. Isabela nem tentava, porque não ia adiantar. Ela tentava cantar pra ele, porque quando ele era recém-nascido, ela cantava pra ele ficava quietinho, não adiantava. Thiago no colo com ele, não adiantava, gente, nada fazia ele parar de chorar, nada. Foi muito, muito, muito difícil. Meu Deus, só de lembrar daquele dia lá já me dá, sabe, me dá um aperto no coração, porque foi um dia muito difícil. E aí a gente foi chamado, e aí o médico, ele atendeu, né, viu ele chorando aos berros, examinou ele aos berros, ele chorando muito. E aí ele falou assim, olha,
como ele é muito pequenininho e tá com a febre bem alta, quando a gente chegou lá, acho que deu 40 graus de febre. Ele tava com 40 graus de febre já. Ele falou assim, como ele é muito pequenininho, recém-nascido, a gente vai precisar que ele interne pra gente fazer os exames pra descobrir o que ele tem. Então, como eu falei pra vocês, o hospital de criança, o hospital grande era do lado dessa casinha de emergência, ele já fez uma carta de encaminhamento e a gente já foi pra lá, pra esse lugar. Chegando lá, a gente esperando e ele berrando. Daí teve uma hora que ele acho que cansou de chorar, tadinho, que ele até aceitou o peito e ficou um pouquinho quietinho. Aí a gente foi atendido, esperamos lá, daí o médico atendeu a gente, aí ele viu ele e tal, aí ele falou assim, ó, a gente vai internar ele pra fazer alguns exames pra descobrir o que ele tem, e se a gente examinar e não achar nada, a gente vai precisar tirar líquido da medula, né, porque às vezes recém-nascido pode acontecer de ter um probleminha no cérebro, né. E aí foi isso que ele falou pra gente, aí pra descobrir se é isso, a gente vai precisar tirar líquido da medula, porque pra quem não sabe é aquela injeção que eles colocam aqui na costela, né, eu acho, na costela, acho que é no osso, não sei, pra tirar líquido da medula, eu não sei muito bem como é que é, gente, pra fazer o exame. E aí já me apertou o coração, porque eu falei, meu Deus, eu sei que esse exame dói muito, eu sei que dói, gente, eu já comecei a ficar morrendo de medo e pedindo pra Deus, meu Deus, cura meu filho, ajuda meu filho, desesperada. E aí a gente subiu pra cima e levaram ele pra fazer os exames. E nessa hora, gente, só de lembrar, sabe, dá vontade de chorar, porque achei que eu não ia chorar no vídeo, sabe? Mas é que é difícil lembrar, porque a gente sofre muito. E eu sou tão grata a Deus por já ter passado isso na nossa vida. E eu peço tanto, oro tanto pra Deus pelas mães que ainda passam por esse tipo de coisa, porque eu sei quanto é difícil, sabe? Porque eu já passei por isso, então é muito difícil. Eu não sei como que é no Brasil, mas aqui no Japão é assim, eles levam uma criança pra fazer os exames, pra colocar soro, pra tirar sangue e tudo. E a gente fica lá esperando, e se a gente fica perto da porta onde eles fazem o exame, a gente fica escutando nosso filho berrar, chorar, gritar. E a gente não pode fazer nada, sabe? A gente só tem que ficar ali esperando passar e esperando vir um bebê. Eu fiquei ali com o Thiago, com as crianças, andando de um lado pro outro, ansiosa pra que tudo acabasse logo, sabe? Pra que ele voltasse pra mim. Mas eu sabia que aquela forma era a única forma de tirar a dor dele. Então isso me consolava, sabe? Porque eu sei que a hora que ele colocasse o soro, colocasse os remedinhos, a dor dele ia passar. Então eu falei, a gente tá passando por uma coisa difícil, eu pensava no meu coração, né? A gente tá passando por uma coisa difícil, mas é pro bem vir. Então isso também me acalmava, sabe? Talvez fosse Deus falando pra mim, né, que era necessário a gente passar por isso pra que a dor acabe, né? Desculpa aí, gente, a dor, a voz trêmula quando eu choro. Quando eu choro, minha voz fica trêmula. Deixa eu continuar falando, ok. Vamos lá. Aí ficamos lá esperando, fiquei lá andando de um lado pro outro, levava as crianças no banheiro pra passar o tempo. Eu não lembro quanto tempo demorou, deve ter sido em torno de uns 40 minutos, mais ou menos, quase uma hora. E aí o médico veio com o xixi dele dentro de um tubinho, sabe aqueles tubinhos de xixi, todo mundo deve conhecer aí. O xixi dele estava branco, gente, branco. Aí o médico falou assim, descobrimos o que ele tem, ele tá com infecção urinária. Eu, como falei pra vocês no começo do vídeo, quando eu vi o sangue na fralda dele, eu já sabia o que era. E também porque a Isabela, quando ela era bebê, ela tinha 4 meses, ela já passou por isso também de infecção urinária. E é bem difícil, assim, pra criança, porque dói muito na hora que faz xixi, sabe? E a febre também é muito alta, a criança fica molinha. Nossa, a Isabela, ela ficava gemendo, sabe? Ela ficava fazendo assim quando ela tava com febre. Ficava assim, gente, quando ela tava com febre, e me cortava o coração. Mas enfim,
voltando pro assunto do Pedrinho, se vocês quiserem, outro dia eu faço um vídeo contando como que foi com a Isabela também, tá bom? Mas pra não ficar muito longo, deixa eu contar aqui o que aconteceu com o Pedro. E aí, ele voltou e falou, descobrimos o que ele tem, ele tá com infecção de urina. Quando ele falou pra mim que descobriu o que ele tem, me deu um alívio, porque eu pensei, nossa, graças a Deus ele não vai precisar mais fazer aquele exame de tirar o líquido da medula. E aí, graças a Deus, não precisou mesmo. Ele falou assim, não vai precisar mais fazer esse exame. E a gente já sabe que ele tem, então a gente vai dar remédio com... vai botar o soro. Ele já tá com soro, né? Já fizeram todos os exames. E aí a gente vai botar o remedinho nele. Ele vai ficar internado em torno de uma semana e pouco pra melhorar, pra ele poder voltar embora pra casa, né? Com antibiótico, ele tratou com antibiótico, eles botaram antibiótico. E aí eles precisavam também ver que tipo de bactéria que era. Então eles levaram, né, mandaram para estudo a bactéria. E aí, ok, aí o Thiago, aí eu fui, daí depois ele foi lá, né, e me levaram pro quarto e trouxeram ele, gente. Nossa, tão pequenininho com soro, mas me cortou tanto o coração quando eu vi. Eu fui buscar ele lá no lugar onde ele tava deitadinho na cama, já com soro, e não tava chorando mais. Graças a Deus, quando eu cheguei lá, ele já não tava chorando. Eu não sei se eles acalmam a criança antes da mãe vir, mas ele tava lá quietinho, com o sorinho na mão, e aí eu peguei ele já não tava chorando, o que já me aliviou muito, muito, muito ver que ele não tava chorando. Isso queria dizer que a dor dele já tinha passado. E aí eu peguei ele no colo, né? O enfermeiro falou pra pegar ele no colo, levou a gente até o quarto. Daí o Thiago tava lá fora com as crianças ainda. E nesse lugar, nesse hospital, só podia ficar uma pessoa com o filho. E não pode entrar criança no lugar. Então o lugar onde ficavam as crianças internadas era fechado por uma porta. E daquela porta não podia passar a criança. E só podia ficar uma pessoa com o bebê. Então eu fui lá, fiquei com ele um pouquinho, dei mamar, né, e falando com o Thiago pelo celular, por mensagem, e ele lá do outro lado de fora, e eu dei mamar, fiz ele dormir, deitei ele na cama e falei pro Thiago vir. Daí o Thiago veio. Ah, não, minto pra vocês, era até duas, acho que até dois adultos podia ficar, né, 2 adultos. Daí eu dei mamar pra ele, aí a Isabela ficou lá com os pequenos lá do lado de fora, como criança não podia entrar, ela ficou lá, e daí o Thiago veio, olhou ele um pouquinho e depois logo foi embora, né? Viu que ele tava bem, tinha parado de chorar e foi embora. E aí eu fiquei lá com ele. Ficamos internados mais ou menos uma semana, né? E o resultado do xixi, da bactéria do xixi, deu que a bactéria vinha do cocô, era bactéria... não sei que ela cole que fala, alguma coisa assim. Depois eu vou ver se eu pesquiso o nome e boto aqui embaixo pra vocês. Aí o médico veio, falou, né, que era... Aí eles fizeram um exame, fizeram ultrassom dos rins dele, né? E aí o médico dele, né, que um médico muito bom, por sinal, ele falou pra mim que talvez precisaria de fazer um exame nele que... colocasse... Gente, o vídeo vai ficar muito longo, gente do céu. Será que vocês vão ter paciência de assistir? Mas deixa eu continuar. Eu tô contando o mais rápido possível, é que foi muita coisa. Mas aí, ele falou que talvez ele precisaria de fazer um exame quando ele fosse um pouquinho maior, né? Que eles iriam injetar um contraste na bexiga dele, pra ele fazer o xixi, e iriam botar ele numa máquina pra eles poderem ver o caminho que o xixi tá fazendo, pra ver se ele não tinha refluxo de xixi, né? Porque podia ser que ele tivesse refluxo de xixi e por isso tá acontecendo a infecção urinária, né? Porque pra ter dado aquela febre, pra ter chegado naquele estado de sair sangue, é porque a bactéria tinha chegado nos rins. Então, por isso o médico achou isso, né? E aí ele cogitou essa hipótese. E aí, ok, ficamos internados uma semana. No último dia, pra ganhar alta, ele fez o exame de xixi, fez o exame de sangue. A infecção já não tinha, fomos embora pra casa. Porém, ele receitou uma pequena quantidade de... Ah, e lembrando uma coisa importante pra falar. Criança que tem refluxo de xixi, gente, pelo que o médico me explicou, tem vários tipos, vamos dizer, level, sabe? Tem vários tipos, né?
dependendo da quantidade de xixi que volta pro rim, né? Que volta pro rim, né? Que o neném faz o xixi, aí o xixi não sai tudo e acaba voltando, né? O caminho ele acaba voltando o xixi pro rim. Pra bexiga, enfim, né? Aí, dependendo do caso, a criança, se for um caso muito extremo, um tipo muito extremo, mas pela quantidade, for muita quantidade que volta, né? Eles têm uns level, que é 1, 2, 3, 4, se eu não me engano, eu não lembro direito, vocês me perdoem. Mas se for o level mais hard, no caso que for da criança, precisa fazer cirurgia. Mas geralmente, se for um caso leve, aí a criança tem um acompanhamento de um pouquinho de antibiótico por dia, né? Até se normalizar durante o crescimento. E aí ele receitou um pouquinho de... Ele não sabia, né? Ele não sabia ainda se o Pedro tinha isso daí, precisaria fazer o exame. Mas, como a gente voltou pra casa, ele receitou um tequinho assim de antibiótico pra mim dar por dia. Então eu dava sempre antes de dormir. E aí a gente deu, né, esse antibiótico. Quando acabou o antibiótico, a gente levou ele, né? Quando acabasse o antibiótico, a gente levava ele lá pra fazer exame de urina. E aí a gente levou ele, aí a urina dele tava boa, né? Quando chegou lá a urina dele tava limpa. Aí o médico falou assim de tirar o antibiótico, né? Aí a gente tirou, e ele tinha receitado, se eu não me engano, acho que era 1 mês. Aí ele tirou o remédio, falou assim, já que ele melhorou, então a gente vai tirar o antibiótico, vamos ver como é que fica, né? Que aquele antibiótico não deixava ele ficar com infecção urinária. A gente parou o antibiótico, deu 2 dias. 2 dias, né? Eu percebi que ele tava com febre. Aí eu vi que ele tava com febre, só que ele não tava ruim, sabe? Ele tava com febre. E aí eu levei ele na clínica normal, aqui onde eu levo as crianças aqui perto de casa, não nesse hospital, né? Aí eu botei o saquinho, que eles me deram um saco pra botar no pipizinho dele pra colher o xixi. Eu botei esse saquinho e levei ele já com o saquinho. Como eu imaginava o que poderia ser, não tinha sangue e nada na fralda, ele só tava com a febre e não era febre alta. Aí eu levei ele lá, o médico fez exame de sangue e deu infecção, mas deu pouca infecção. Tanto é que o médico nem ia fazer nada, só que eu falei, ele tá com um saquinho de xixi, ele ainda não fez xixi, mas ele tá com um saquinho de xixi. E eu levei uma carta também que eu tinha ganhado do hospital aqui, do hospital grande, que caso eu levasse ele outro médico, naquela carta tava explicando tudo, e eu levei essa carta junto. Aí ele falou assim, então, como você tá com um saco de xixi, vamos esperar ele fazer xixi pra gente dar uma olhada, né, o médico daqui falou. E aí eu esperei até ele fazer xixi, quando ele fez eu dei pra eles fizeram o exame e tinha bactéria. Aí o médico falou assim, ó, tem bactéria, né, de xixi aqui, ele tá com infecção urinária. Só que ele falou que as bactérias, os glóbulos brancos, não sei, o corpo dele tava conseguindo combater essa bactéria, mas ele tava. E aí eu falei assim, aí ele receitou um pouquinho de antibiótico pra mim dar pra ele, eu dei o antibiótico pra ele melhorar, né, não ficar com dor, não chegar a ficar com dor. E eu falei assim, conversando com o Thiago, falei, é melhor eu ir lá no outro hospital. Chegando lá no outro hospital, ele já tinha, na verdade, ele tinha consulta já marcada, né? Porque o médico tava acompanhando, né? Como ele cancelou o remédio, ele marcou a consulta para depois de um tempo. A gente voltou lá e aí eu levei ele lá sozinha. Aí, cheguei lá, ele fez exame nele e ele tava com bactéria de xixi ainda. Né, ele tinha tomado antibiótico daqui, e só que ele ainda tava. E aí ele receitou, ainda continuou receitando aí ele voltou aquele antibiótico um pouquinho por dia, ele mandou pra mim por mais 1 mês. Depois de 1 mês, a gente voltou lá, e nesse dia que eu levei ele, eu fui sozinha, fui eu com a Isabela, e era a primeira vez que eu tava indo lá sozinha, porque a outra vez que eu fui com o Thiago, né? E aí, nessa vez, eu fui sozinha. E aí, eu quase me perdi no caminho, porque eu não sabia, né, o caminho. E aí, tinha horário marcado. Eu fui na consulta que tava marcada dele e já aproveitei e já falei tudo. Aí, gente, eu quase me perdi no caminho. E só que, né,
em trancos e barrancos eu consegui chegar lá. E aí cheguei lá, o médico fez exame ele falou assim que era melhor tirar com sonda do que o saquinho, né? Eles iam botar o saquinho nele pra esperar fazer xixi, mas ele falou assim, é melhor fazer com sonda, porque com a sonda a gente tira lá do fundo, então a gente sabe ver, consegue pegar certinho, né? Bem limpo como é que tá lá dentro. E aí levaram ele tirar com sonda. Nossa, gente, meu Deus do céu, que horror. É tenso, sabe? Tirar xixi com sonda. Eu sofria demais quando eu sabia que ele ia tirar. Já fiquei daquele jeito, sabe? Andando de um lado pro outro ali, esperando, e não voltava, e demora. Aí até que voltou com ele, o médico falou assim pra mim, olha, pediu desculpa pra mim, falou assim, desculpa que eu acabei machucando um pouquinho o pipizinho dele, porque, né, pequenininho, é fechado, então eles precisavam abrir um pouquinho pra, né, bebezinho, o pipizinho dele, vocês sabem que é fechadinho, tem a fimosezinha ali ainda. E aí o médico acabou, não sei, ele acabou abrindo o pipizinho dele pra botar o negócio. Só que isso a gente vai pensar que é ruim. Na hora eu pensei, mas gente, eu acho que isso salvou a vida do meu filho, salvou a infecção urinária dele, né? Porque, eu vou continuar falando aqui pra vocês vão entender. Aí, Aí fez exame, tava com infecção mesmo, aí ele voltou, deu um antibiótico pra gente, aí ele continuou, tomou antibiótico, a gente voltou lá, ele tava bem, né, depois de um mês, ele receitou o antibiótico pra um mês, a gente voltou lá, ele tava bem, né, fez exame de urina, levei do saquinho, aí ele me deu pra mim mesma tirar em casa, aí em casa eu já colocava o saquinho, já levava lá, entregava o xixizinho pra eles, né, tirava do saquinho, eu tirava o saquinho, botava dentro do tubinho e levava assim pra eles. Aí depois de um mês chegamos lá, o xixi dele tava limpo, graças a Deus. Aí o médico falou assim, nossa, que bom, né, que bom. E aí ele tirou o remédio, ele falou, vamos tirar o remédio mais uma vez então, pra gente ver como é que vai ficar. Tiramos o remédio. E aquele remédio que tava ajudando ele a não ter infecção urinária, graças a Deus, não precisou mais, porque depois de um mês, voltamos lá, ele ficou perfeito em casa, não teve febre, nada. Aí voltamos lá depois de um mês, fez o exame nele, para a glória de Deus, ele não tava mais com infecção urinária. Então, mas daí o médico marcou para mais um mês, né, a consulta, e nisso já chegamos na época desse caos que tá agora, desse vírus. E aí, eu não levava ele porque ele tava bem, eu sempre ligava lá, falava assim, não dá pra remarcar por causa do vírus, tal, eu não quero ir no hospital, ele tá bem, ele não tem nada, eles sempre perguntavam pra mim, se ele tá bem, então tudo bem, a gente vai marcar pra mais um mês. Eu acho que eu remarquei a consulta umas 3 vezes, pra mim ir mesmo, porque ele tava sempre bem, eu sabia que ele não tinha nada, e eu remarcava, eu sabia que podia remarcar, conversava com eles no telefone, eles deixavam. E aí, gente, vocês lembram aquela vez que eu falei pra vocês que vocês iam entender que o médico machucou o pipizinho dele e tal? Eu vi na internet que o bebezinho, menino, é comum dar infecção urinária logo quando eles nascem, pelo o pipizinho dele ser muito fechado, né? Todas as mamães sabem que quando é menina, a gente precisa ficar fazendo massagem para que o bebê não fique com fimose quando ele crescer. E aí eu acho que ele abriu a perninha, era bem fechadinho do Pedrinho. Então eu acho que acontecia de o xixi dali acabar voltando pelo ser muito fechado, ele não eliminar todos os xixi que ele tinha que eliminar e acabar voltando. E nisso que o médico fez, acabou abrindo e acabou ajudando, né, para que ele não ficasse mais com infecção urinária. E eu não sei porquê, mas quando eu voltando do hospital pensando, eu falei assim, algo no meu coração falava pra mim que isso ia ajudar meu filho. E eu acredito que isso ajudou ele a tirar a infecção de urina dele, a fazer com que ele não ficasse mais com bactéria no xixi. Então eu não fiquei brava com o médico, nada, porque eu imaginei que poderia ajudar. E aí o Pedrinho ficou bem.
né, gente, ele não ficou mais com infecção urinária. Depois, aí nesse dia ele marcou, né? Daí eu remarquei 3 vezes, que chegamos no caos. Aí chegou um dia que eu falei assim, não, eu tenho que levar ele, né? Porque o médico na última vez ele tinha falado, eu vou marcar só mais uma vez pra gente ver como ele vai estar. Que daí, se ele estiver bem, aí ele já vai estar liberado, né? Aí a gente voltou, aí depois de umas 3 vezes que eu remarquei, eu falei pra ele assim, não, vamos ir, né? Porque pra acabar logo com isso, né? Acabar logo, né? Finalizar essa fase na nossa vida. E aí, gente, graças a Deus a gente voltou, foi ainda na pandemia, né? Nesse caos que a gente tá vivendo agora. Faz acho que uns 3 meses que a gente foi. E aí o médico falou que o xixi dele tava limpíssimo, limpíssimo. Não tinha nada de bactéria. Então, continuando, para a honra e glória do Senhor, ele teve o livramento, que foi curado da infecção urinária. Ele não tinha, o xixi dele tava limpinho, graças a Deus. Nossa, eu já sabia, sabe? Mas quando o médico fala, é uma coisa assim que a gente vê realmente que aconteceu, né? E aí, nossa, a gente ficou tão feliz, eu fiquei tão feliz e agradeci tanto a Deus, porque foi uma fase tão difícil na nossa vida, a gente vê nosso filho sofrer. Gente, que mãe que gosta de ver o filho sofrer, né? E eu ficava sempre tensa, qualquer coisinha. E o Pedrinho, quando nascia os dentes dele, ele sempre dava febre. Daí eu ficava assim, nossa, será que é do dente? Será que é do xixi? Né? Será que ele tá sentindo dor, alguma coisa assim? E, nossa, foi tenso, sabe? Então, o Pedrinho, desde quando ele nasceu, ele foi muito guerreiro, muito guerreiro. Ele ficava internado, nossa, aquele piquitinho de gente, com soro, sabe? E saía, mudava a veia, porque bebezinho, a veia foge muito, né? Então, às vezes a veia fugia e ele tinha que ir lá colocar de novo a agulha, e levavam ele para fazer exame de sangue, e fazer ultrassom. Quando fazia ultrassom do rim, ele berrando, e os médicos tinham que ficar lá, sabe, fazendo a ultrassom para olhar direito, né? E aí, nossa, foi uma fase assim bem, sabe, bem difícil na nossa vida, mas graças a Deus acabou, né? O Pedrinho foi curado e ele não tem nada mais, graças a Deus. E agora a gente tá tudo bem, né? Agora não, já faz tempo já que tá tudo bem, graças a Deus. E na época eu não tava muito mexendo no Instagram já. Mexia assim um pouco, mas as pessoas já sentiam falta, né? Porque tem gente que lembra ainda, né? Ontem eu falei no Instagram que eu ia contar o que aconteceu, e teve gente que lembrou, falou assim, por isso que você ficou sumida, né, e tal, né? E foi, gente, por isso que eu fiquei sumida naquela época. Eu não sentia vontade de falar com ninguém, eu só ficava falando com Deus. No dia que ele ganhou alta do hospital também, nossa, eu agradeci tanto a Deus e nossa, eu ajoelhei no chão lá, chorei, orei, agradecendo a Deus, né? Por Deus estar cuidando da gente, né? E também uma coisa muito boa que aconteceu também foi que a gente não precisou pagar nada do hospital, nada. Na época a gente tava sem dinheiro, e se a gente tivesse que pagar, eu não sei o que a gente iria fazer. E graças a Deus, ainda nisso também, Deus abençoou, que a gente não precisou pagar um tostão. E uma coisa engraçada que foi é que o hospital não é na nossa cidade. E pra gente não pagar nada, a clínica que a gente vai precisa ser da nossa cidade, se eu não me engano, sabe? E não era da nossa cidade, então eu não sei se é assim no normal mesmo, se foi, né, uma coisa de Deus, né, que Deus abençoou, mas eu acredito que pode ter sido de Deus sim, porque a gente não precisou pagar nada, né? E aí, nossa, gente, é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Foi uma bênção na nossa vida, tudo isso. A gente é muito grato a Deus por a gente ter conseguido passar por isso, porque é muito difícil, muito difícil. E aí é isso, gente, que eu queria contar pra vocês. Eu queria agradecer vocês por terem me escutado até o final. Eu pretendo pesquisar um pouquinho. Nesse vídeo eu não consegui falar muito claramente, mas eu pretendo pesquisar um pouquinho sobre isso. Se vocês tiverem interesse,
fala pra mim, eu vou deixar uma foto desse vídeo lá na comunidade. Se vocês tiverem interesse que eu fale um pouquinho sobre a infecção urinária em criança, né? Vocês deixam pra mim lá nos comentários dessa foto que eu venho, vou pesquisar e aí eu faço um vídeo bem completinho pra vocês explicando como é que é a infecção urinária de bebê, tá? Eu já passei por isso 2 vezes com a Isabelle e com o Pedro, né? Minha primeira filha e meu último filho, né? E eu posso contar um pouquinho pra vocês, né? Como que foi as 2 experiências. Quer dizer, a do Pedro eu acabei de contar e eu posso contar da Isabela também, se vocês quiserem. Qualquer coisa eu vou deixar a fotinho lá, vocês falam pra mim lá nos comentários dessas fotos, tá bom? E outra coisa que eu vou falar pra vocês, eu tenho umas fotinhos dele de quando ele tava internado, só que eu vou postar lá no meu Instagram, eu não vou postar aqui no YouTube, tá bom? Então se você quiser ver as fotinhos dele, ele pequenininho, nossa, com soro, gente, ai, eu tenho as fotos, eu vejo as fotos e me dá uma tristeza no coração, mas ao mesmo tempo eu sou tão grata pra gente ter passado por isso e tá aqui hoje, sabe? Podendo contar pra vocês e falar que ele tá curado. Então é uma mistura de sentimento gigantesca quando eu vejo essas fotos. Então eu vou deixar, siga eu lá no Instagram, gente, é esse Instagram aqui embaixo. Eu vou postar as fotinhos lá. Não sei se eu vou postar no feed ou nos stories. Mas me segue lá no Instagram, tá bom? Mas assim que você ver esse vídeo, assim eu vou postar se for nos stories, eu vou postar assim que eu liberar esse vídeo aqui pra vocês. Então quando vocês verem esse vídeo, vocês já vão correndo lá ver, tá bom? Que daí vocês vão ver as fotinhos, tá? Então é isso, família, graças a Deus, hoje eu posso dizer pra vocês que a gente tá tudo bem, graças a Deus, o Pedrinho já não tem mais nada, graças ao nosso bom Deus, como eu sou grata, Senhor, por isso, por tudo. Nossa, eu sou muito grata a Deus por toda a bênção, por todos os livramentos que Ele dá na nossa vida. Então, agradeço você por ter assistido até aqui, por ter tido paciência de me ouvir falar. Desculpa pelo vídeo gigante, eu não sei se eu vou botar em 2 partes esse vídeo, porque ficou muito longo, de verdade. Um beijo no coração de todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixa lá naquela fotinho que eu vou deixar lá na comunidade. Fala pra mim que eu vou responder pra vocês. Vou tentar responder o mais rápido possível, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham servido de ajuda pras mamães, né? Depois eu vou fazer um vídeo melhorzinho. Esse foi só mais pra contar o que aconteceu com a gente, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Deixa o like e se inscreve aí quem for novo. Um beijo. Tchau!